Quero saudar a todos com a graça de Cristo, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, sempre uma alegria compartilhar da palavra do Senhor com esta amada igreja. E hoje nós vamos meditar num tema que é muito importante para nós. Em algum momento da sua vida, ou você vai passar por uma situação semelhante, ou já passou. Hoje nós vamos falar sobre como enfrentar a aflição. E para tanto eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, apenas o versículo 71, que diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado pela tua palavra, que tem sempre algo precioso a nos ensinar. Fala conosco, dá-nos um coração inclinado a te ouvir, um coração obediente, um coração que se alegre em ouvir os teus decretos, ó Pai, para que possamos ser bem-sucedidos em nosso procedimento e em tudo te agradar e louvar o teu santo nome. Fala conosco nesta noite, assim te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje, como nós dissemos no início, o tema é como enfrentar a aflição. Vamos falar sobre este sentimento, essa situação que muitas vezes nós somos desafiados a experimentar em nossas vidas, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que a aflição não é somente tristeza, é algo mais profundo. O dicionário Michaelis diz que a palavra aflição significa padecimento físico, tormento, tristeza pungente, desassossego, indisposição, inquietação. Então você pode ver que a aflição é muito mais do que uma mera tristeza. Todos nós passamos por momentos de tristeza em nossas vidas, né? Alguns momentos de tristeza mais profunda, outros menos. Tristeza porque o seu time perdeu, tristeza porque você não conseguiu a promoção que queria, tristeza talvez se você hoje fez aí a prova do ENAD, muitos estavam fazendo, né? Talvez você não foi tão bem e isso te deixou triste. A gente vive situações diversas em nossas vidas que nos trazem tristeza. Mas a aflição são momentos específicos e são momentos de profunda tristeza, de inquietação, de muitas vezes sermos questionados na nossa fé, nas nossas certezas, nas nossas convicções. E todos nós passamos por momentos como este. É natural da vida, faz parte da dinâmica da vida, né, da nossa vida. Mas quero dizer que se você veio aqui achando que você ouviria uma mensagem do tipo 3 passos para não passar por aflições, eu tenho que te dizer que você vai sair daqui decepcionado. Não temos como evitar a aflição. Não tem um curso de coaching para isso, né? Aliás, se tivesse, certamente já estaria em diversos lugares do país ministrando uma palestra como essa, né? Porque seria realmente fantástico se nós pudéssemos, com algumas práticas, evitar a aflição. Nós não temos como evitá-la, faz parte da nossa realidade. Portanto, nós precisamos aprender a saber como lidar, como enfrentar a aflição. Como no momento de aflição na nossa vida, como nós podemos reagir da melhor forma possível. Porque a questão mais importante é o que você aprendeu com o momento de aflição que você passou na sua vida. Certamente deve estar vindo algumas cenas à sua mente, algumas situações vividas, né, de aflição, onde parecia que não tinha mais saída, onde parecia que não tinha solução, que não ia acabar, aquela angústia, aquele sentimento ruim, aquela vontade de gritar, né? Para ver se alguém consegue tirar aquilo do nosso peito, aquele sentimento, aquela situação que passamos. Mas a pergunta é, o que nós podemos aprender? Como viver e o que aprender de momentos como este? Então, em primeiro lugar, queremos dizer que é importante enfrentar a aflição com bom ânimo. Diante da aflição, se ela é inevitável, nós precisamos aprender a passar pelo momento de aflição com bom ânimo. Querido, com bom ânimo, o que quer dizer aqui? É no sentido de você ter ânimo, você ter força, você ter motivação. Não estou dizendo aqui com alegria, que beleza, eu estou passando por uma aflição. Obviamente que não é isso. A Bíblia nunca nos disse para festejarmos no momento de aflição.
ela nunca nos disse para celebrarmos a aflição, ela nos disse para em tudo termos uma atitude correta, de gratidão a Deus, porque mesmo no momento de aflição Ele está conosco, e de saber que Ele está nos dando força e poder para enfrentar e vencer a aflição. Por isso que nós podemos então ter bom ânimo, ter aquela convicção de que vai passar, que nós vamos vencer, né? Então ter aquela força que nos leva a seguir em frente, porque muitas pessoas estão em desespero e por isso não têm ânimo, desistem, muitos literalmente acabam desistindo da vida no momento de aflição, né? É interessante então meditarmos no que o salmista nos diz. Ele começa dizendo: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Querido, certamente não é qualquer pessoa que pode afirmar isso, né? Foi bom ter passado pela aflição. Tem que ser muito crente mesmo, né? Muito cheio da convicção, de uma fé firme em Cristo Jesus para poder falar isso. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Não é realmente qualquer pessoa que tem esse entendimento, que a aflição, embora, obviamente que ninguém deve querer ficar por este momento eternamente, e nem querer que isso venha sobre a sua vida, mas uma vez que estamos passando por uma aflição, ela tem um propósito, ela também serve para nos trazer crescimento, entendimento e principalmente amadurecimento na nossa fé, porque muitas pessoas têm uma fé imatura. Você ter fé em Cristo Jesus quando tudo vai bem não é tão difícil. Não é tão complicado quando o vento é favorável, né, no seu barquinho, na sua vida. Mas quando as situações são difíceis, nós muitas vezes somos levados a questionar, né, as nossas convicções, a compreender melhor quem é Deus. Nós vemos, por exemplo, que Jó passou por um momento de provação, de aflição, onde perdeu muita coisa, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu até a própria saúde, só não perdeu a vida, né? Foi um momento de extrema aflição que ele enfrentou, mas também foi um momento de crescimento, onde ao final daquela aflição, ele teve a convicção de que ele conhecia melhor Deus do que ele conhecia antes, porque até então ele tinha uma compreensão ainda não amadurecida de Deus. Mas ao final ele pôde falar que agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei de fato quem é Deus, né? Então como devemos enfrentar a aflição com bom ânimo? Primeiramente, nos espelhando em Cristo. Temos que olhar para Cristo, que é o nosso modelo. Em tudo na nossa vida, nós devemos olhar para o nosso modelo, que é Cristo Jesus. Aliás, já fica aqui uma chave, né? Algo muito importante para você entender. Se você está se espelhando em homens, pessoas, o seu nível é muito baixo, né? O seu modelo é muito imperfeito. Portanto, nós temos que nos espelhar em Cristo Jesus. E o que a palavra nos diz a esse respeito? Em João, capítulo 16, versículo 33, é um texto bastante conhecido, onde Jesus diz o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está tentando tapar o sol com a peneira, e nem dizendo que viveríamos num mundo de ursinhos carinhosos. Se você sabe do que eu estou falando, eu tenho que te dizer que você está envelhecendo. Ursinhos carinhosos era um desenho antigo, né? Onde tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo é, né, mil e uma maravilhas, tudo sempre é perfeito, né? E queridos, nós não vivemos neste mundo, nós vivemos no mundo da realidade, onde há dificuldades, há lutas, há perdas, há tristezas, há situações difíceis. Mas neste momento nós temos que lembrar do que Cristo nos disse. Ele venceu o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão passar por aflições sim, mas eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, eu posso conceder a vocês vitória sobre as aflições, sobre os problemas deste mundo. Então, na oração sacerdotal de Cristo Jesus, né, ele não pede que o Senhor nos tire do mundo, mas pede que o Senhor nos livre do mal, nos guarde, nos proteja. Quando nós estamos passando por um momento de aflição, muitas vezes nós queremos orar: Senhor, me tire dessa aflição. E às vezes é importante passarmos por aquela aflição, por um momento mais. Mas lembre-se nessa hora então: Senhor, me dê forças para enfrentar e vencer essa aflição. Não me deixa desamparado, não me deixa perder o ânimo, não me deixa desanimar, mas me dê forças para vencer esta aflição. Então espelhe-se em Cristo, para que você possa encontrar ânimo para vencer a aflição. Outra coisa
Lembre-se das vitórias quando você estiver enfrentando momentos de aflição. É muito importante isso. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias nos diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lembro daquilo que me dá esperança. Nós temos que lembrar que quando Jeremias está falando essas palavras, era um momento em que Israel estava no cativeiro. Era um momento difícil, era um momento onde realmente as pessoas precisavam se lembrar daquilo que dava esperança para não desanimar, porque o tempo de aflição foi muito grande. 69 anos, quase 70 anos de cativeiro, não foi fácil. E neste momento o povo precisou olhar para trás e lembrar de todo o tempo que mesmo quando Deus julgou o seu povo, mesmo quando Deus precisou ser duro com o seu povo, Ele nunca deixou de amar o seu povo. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, mas nunca o Senhor nos deixa de amar. Por isso precisamos trazer à memória, aquilo que nos dá esperança, nos lembrar daquilo que pode renovar a nossa esperança. Aliás, um dos problemas da depressão é que ela gera um ciclo vicioso de pensamento negativo, onde a pessoa fica sempre tendo esses pensamentos ruins, de que nunca vai dar certo, que nunca vai acabar, e aquilo vai retroalimentando aquela tristeza, vai aprofundando ainda mais a depressão. E como nós rompemos esse ciclo? Trazendo esperança, lembrando do que o Senhor já fez em nossa vida, e firmando a nossa fé na certeza de que Ele continua conosco. Então lembre-se sim, especialmente das vitórias que o Senhor já te concedeu. Tenha certeza também de que vai passar esse momento de aflição. É um momento difícil, é um momento angustiante, mas é um momento que vai passar. No Salmo 119, no versículo 71, nós vemos que o salmista diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Ou seja, é um passado, um momento passado, já foi. O que o salmista está dizendo é: eu passei pela aflição, mas ela ficou lá atrás, ela acabou. Eu me lembro que uma vez eu estava aconselhando um rapaz que estava com depressão, e a pergunta que ele me fez foi: pastor, vai passar? E eu falei: vai. Eu sei que agora é difícil de você acreditar nisso, mas vai passar. E de fato passou. Aquele homem venceu aquele momento de aflição, de depressão, E quando, não sei se você já passou por depressão, já passei, é terrível. Realmente é a sensação de morte, de que não tem mais jeito, de que tudo está perdido. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, porque parece que o túnel implodiu. Não existe mais túnel, Quanto mais luz. E nesse momento, se a gente se deixar ser vencido pela depressão, a gente entra nesse ciclo de pensamentos, de derrota, de que nunca vai acabar, de que chegou. Aliás, que se acaba, o sentimento que a pessoa tem de que vai acabar é a vida, Não aquele momento de depressão. Mas entenda, momento de aflição, ele vem sobre nossas vidas, mas ele acaba sim. Confie que o Senhor está te dando forças para que você possa sim vencer, chegar no final como um vitorioso. Então, enfrente a aflição, mas enfrente com bom ânimo. Em segundo lugar, enfrente a aflição com autoexame. É importante também a gente parar, fechar para balanço e fazer um autoexame da nossa vida. Novamente vamos para as palavras do salmista: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que eu aprendesse. Olha só, o salmista ele compreendeu que aquela aflição trouxe para ele aprendizado, trouxe para ele uma reflexão que o levou a aprender coisas novas. Então é importante, no momento de aflição, nós pararmos também para ter uma reflexão do porquê estamos passando, o que está acontecendo, ter uma visão um pouquinho mais ampla da coisa, porque muitas vezes quando estamos neste momento a gente se fecha, temos uma visão muito pontual, muito limitada. E neste momento é importante pedirmos ao Senhor que nos dê uma visão mais completa, mais ampla, para compreendermos o que está por trás daquela situação. O que vai além do que nós conseguimos enxergar naquele momento. Nós precisamos, durante o momento de aflição, analisarmos a nossa vida e fazermos algumas perguntas. A primeira delas é: sua aflição é fruto do que você plantou? Você está passando por um momento de aflição porque você teve algumas atitudes que levaram a acontecer aquele fato? Eu já passei por um momento de aflição aflição financeira, porque eu não fiz o que deveria ter feito, não fiz a lição de casa. Trouxe sobre mim sofrimento,
Por causa de falta de sabedoria. Mas não somente na vida financeira, pode ser assim nos nossos relacionamentos. Quantas vezes trazemos aflição para os nossos relacionamentos porque não temos sabedoria no uso da palavra? Porque falamos demais, ou falamos o que não deveria ter sido dito, ou talvez falamos da forma incorreta. Às vezes você até tem que dizer algo, mas tem que pedir a Deus sabedoria, né, para falar na hora certa, com as palavras certas. Mas quantas vezes trazemos sofrimento sobre nós, aflição, por causa das nossas atitudes, ou talvez das nossas omissões, porque fazemos, ou então porque não fazemos algo que deveríamos ter feito. É importante a gente trazer essa reflexão. Jó fez isso, e ele chegou à conclusão de que realmente aquilo que ele estava passando não era fruto de uma atitude dele, de algo que ele tinha feito para merecer aquilo, né? Uma consequência de suas atitudes. Ele entendeu que ele estava passando por uma provação, mas às vezes nós passamos por aflição por causa das nossas atitudes, consequência daquilo que nós plantamos. E se tem sido consequência do que plantamos, então nós precisamos mudar a semente, precisamos mudar o que estamos plantando. Se plantamos algo que traz sofrimento para nós, então nós precisamos mudar de atitude. Por exemplo, se os seus hábitos alimentares, ou sua falta de hábito de fazer exercício tem trazido para você doença, tem trazido para você prejuízo sobre a sua saúde, você precisa mudar de atitude. Ter uma alimentação diferenciada, uma alimentação mais saudável, ter uma rotina de exercício. Estou dando aqui um exemplo, tá, gente? Que agora a gente vive numa geração mais consciente, né, da questão da importância de uma boa alimentação, de ter uma vida mais saudável, para que tenhamos uma vida longa, mas uma vida também que vale a pena, né? Não só ter uma vida longa, mas ter uma vida saudável, uma vida que realmente vale a pena. Agora, se nós não mudarmos nossas atitudes, não adianta a gente clamar a Deus para mudar a situação. Não adianta você pedir para Deus te tirar daquela aflição, se aquilo que está causando aflição, por atitude ou falta de atitude sua, você não está mudando. Você precisa pedir a Deus para te trazer entendimento. Senhor, se foi algo que eu fiz, ou que estou fazendo, então traga compreensão e coragem para mudar de atitude, para que então eu possa cessar com essa aflição, com isso que tem vindo como consequência das minhas escolhas, do que eu tenho plantado. Então mude a semente. Mas pode ser que a aflição na sua vida tenha sido um resultado de provação. E qual é a diferença? Na consequência, nós colhemos aquilo que plantamos. Na provação, é uma ação de Deus sobre as nossas vidas, não uma consequência do que semeamos, mas uma ação de Deus sobre as nossas vidas com o propósito de trazer, como o salmista disse, aprendizado, crescimento, né? E uma maior compreensão da realidade espiritual, né? Um amadurecimento espiritual. Então, se tem sido fruto de uma provação, persista, porque é um momento importante que Deus está propiciando na sua vida. Eu sei que ninguém quer passar por aflição, e não estou dizendo que você tenha que pedir aflição para Deus, não é isso. Mas se isso estiver acontecendo com uma provação, entenda que Deus também vai te dar escapatória. Então persista, peça a Deus compreensão. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esta situação? O que o Senhor quer trazer de crescimento? O que o Senhor quer que eu aprenda com este momento que eu estou enfrentando em minha vida, né? Queridos, algumas vezes Deus nos permite passar pelo deserto. O que é o deserto? O deserto, né, é muitas vezes usado no nosso evangeliquez, né, no nosso crentez, para falar sobre momentos difíceis que passamos na nossa vida. Porque o deserto é um lugar árido, é um lugar inóspito, é um lugar com escassez de recursos, né? E às vezes Deus nos permite passar por momentos assim, para aprendermos a depender dEle, para deixarmos mão da nossa autossuficiência, do nosso ego, porque nós temos essa tendência de querer fazer do nosso jeito sempre, né? De querer depender apenas de nós mesmos. E queridos, muitas vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis, que é para nos lembrarmos de quão limitado nós somos, de que nós ainda somos pó, e precisamos depender de Deus, precisamos aprender a confiar em Deus. Mas não só isso também. Tenho certeza que se você é pai, se você é mãe, você não gostaria que o seu filho viesse a você apenas no momento que ele tem interesse em algo, né? Certamente
que você não se alegraria se você percebesse que seus filhos são interesseiros, que seus filhos só fazem um agrado quando quer algo em troca. Lá vem o golpe, né? Você quer que os seus filhos te amem porque você é pai deles, porque você é mãe deles, né? Porque é justo, porque você se esforça também para sustentá-los, cuidar deles, como uma atitude de reconhecimento, né? Assim também é com Deus. Deus também não quer filhos interesseiros, apenas como os 9 leprosos, né? Que quando vieram até Jesus, receberam o milagre, sumiram e nunca mais lembraram. Jesus também, Deus também quer filhos como aquele leproso que veio até Jesus, que reconheceu a cura e adorou, reconheceu que ele era o Messias, o enviado do Deus Pai, né? Para trazer mudança e salvação. O Senhor muitas vezes nos permite passar por momentos assim também, que é para nós mesmos percebermos se não estamos sendo interesseiros com Deus. Me lembro que uma vez eu estava indo para uma reunião de oração, e uma pergunta que veio ao meu coração foi: Senhor, se o Senhor me tirasse as bênçãos, eu ainda te amaria? E queridos, essa é uma pergunta que a gente tem que tomar muito cuidado com a resposta, e não pode ser precipitado em responder, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos: Senhor, se o Senhor tirasse tudo, será que ainda assim eu te amaria? Né? O profeta, ele faz essa afirmação: ainda que não houvesse vacas nos currais, né? Ainda que a plantação não produzisse como a gente esperava, como a gente espera, ainda que as coisas não fossem favoráveis, eu ainda assim vou me alegrar em Ti. Que desafio, que fé, mas também isso é fruto de uma pessoa que tinha uma fé madura, certamente uma pessoa que passou por aflições e venceu, saiu vitorioso, né? Porque amava a Deus acima de todas as coisas. Queridos, em terceiro e último lugar, precisamos enfrentar a aflição com mudança. O salmista, novamente, ele diz, né? Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Para que eu aprendesse os teus decretos, nós vimos primeiro traz o aprendizado, a reflexão traz o aprendizado. E o aprendizado precisa gerar mudança. Não adianta você apenas aprender, você tem que pôr em prática. E foi isso que o salmista fez, aprendeu os decretos de Deus, mas também pôs em prática, porque do contrário, vai ser apenas um intelectualismo, uma filosofia de vida, e não uma fé. A fé, ela é viva, ela se move, ela está em movimento, ela é dinâmica, ela se manifesta no nosso dia a dia. Do contrário, é só uma filosofia, mais uma entre tantas que existem. A reflexão e o autoexame nos leva a mudança de vida, mudança de hábitos. Por isso nós precisamos decidir mudar aquilo que está errado em nossas vidas. Faça um autoexame, peça de Deus discernimento, o que precisa ser mudado, né? E decida mudar de atitude. Agora, queridos, quando nós falamos de decidir mudar, não estou dizendo que você vai ter que fazer tudo sozinho. Essa é a chave para o fracasso. Esse é o caminho certo para o fracasso, achar que a mudança vai depender apenas de você. E se você for tentar mudar baseado em suas forças, você vai inevitavelmente fracassar, desanimar e desistir. Muitos crentes fiéis, genuínos, têm fracassado, porque ainda não entenderam isso. Porque querem mudança, mas têm buscado a mudança apenas com suas próprias forças. Nós precisamos nos amparar em Deus que nos fortalece, em Cristo que nos fortalece. Então a chave da mudança é você entender que é Deus quem te fortalece, quem te capacita. Você precisa decidir, mas quem efetiva a mudança em sua vida é o Senhor nosso Deus. Então não vá confiado em si mesmo, mas confie no poder de Deus para trazer mudança em sua vida. Então você decide, você começa, e o Senhor te capacita e te fortalece para ir até o final. Como então devemos trazer essas mudanças para a nossa vida? Primeiro, com santidade. Hebreus 12:14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, nós não temos como ver o Senhor, porque ou nos santificamos, né, ou nós nos afastamos de Deus. A primeira atitude de Adão e de Eva, quando estavam sujos pelo pecado e perceberam a presença de Deus, foi se esconder, foi fugir.
né? Foi querer fugir da presença de Deus, porque a presença de Deus revela quem nós somos. Por isso precisamos buscar uma vida de santidade. Santidade, obviamente, querido, que nós não vamos ser perfeitos nessa vida, é impossível. Mas a santidade significa todo dia você reconhecer aquilo que está errado, aquilo que é pecado, e abrir mão disso, abandonar a atitude de pecado. E se você não tem conseguido, clamar ao Senhor para te dar forças, né, para vencer o pecado, vencer o erro, e mudar, crescer, melhorar, né? Isso é santidade. Precisamos também buscar mudança nas nossas vidas com humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que eu te disse que é importante reconhecermos que nós não somos capazes, mas em Cristo nós somos fortalecidos e capacitados, né? A arrogância muitas vezes se mostra de formas tão sutis. A soberba muitas vezes é tão sutil. Quando eu acho que eu posso por mim mesmo, posso até nem perceber, mas estou sendo soberbo. Mas quando eu reconheço que por mim mesmo eu não posso e preciso da ajuda de Deus, a palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então coloque-se com humildade diante do Senhor. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Por isso eu peço do Senhor poder para vencer. É importante também trazer mudança para as nossas vidas com fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então é importante você ter fé. Fé, querido, não tem nada a ver com o que muitas vezes nós brasileiros cremos aí, falamos, né? Que diz: eu tenho fé. Mas é uma fé tão abstrata, tão assim, sem consistência. É quase como que uma neblina. Logo vem o sol e se desfaz, né? Não é essa fé, mas é a firme convicção de que não estamos sós, mas que Deus, Ele nos dá todo o necessário para enfrentarmos a aflição e sairmos vitoriosos, não destruídos, mas fortalecidos, né? Mais fortes do que quando entramos pelo momento de aflição. Então tenha fé, a plena convicção de que você vai vencer, se você confiar, se você buscar, né, forças em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo as palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, compreenda isso. Nessa vida nós vamos ter aflições? Sim. Não temos como evitá-las, mas é muito pouco perto do que nos aguarda na vida vindoura. Mas não só na vida vindoura, já nessa vida nós desfrutamos da bênção de sairmos vitoriosos, né, de um momento de aflição. Não estamos isentos de aflições, mas através dela nós podemos crescer, nós podemos amadurecer e podemos vencer. Aliás, é tão interessante que as pessoas pedem tanto vitória, né? Mas, querido, não tem vitória sem lutas. Não tem vitória sem lutas. Você quer vitória? Perfeito, mas as lutas virão também, né? Juntamente com as lutas, aí sim virá a vitória. Então, já que não podemos evitar as aflições, precisamos enfrentar as aflições, enfrentar com bom ânimo. Não desanime, não dê chance para o desânimo, para a desistência. Risque essa palavra do seu vocabulário. Não foi para isso que Deus te chamou, né? Não foi para desistir, mas foi para persistir com bom ânimo, com a certeza de que você não está só. Vença também as aflições com autoexame. Pare para analisar, ver a sua vida, ver se há algo errado, se tem sido um momento de provação ou se tem sido consequência do que você tem plantado. Faça esse autoexame, mas acima de tudo, mude, que a aflição seja uma oportunidade de mudança. Aliás, a gente precisa aprender a passar pelos momentos difíceis, não com desânimo, com reclamação, com queixa, mas com aquela atitude positiva, digamos assim, né? De saber que é uma oportunidade. Diz uma história que diante do momento de sofrimento você tem duas atitudes: ou de chorar,
ou de vender lencinhos? Qual vai ser a sua atitude? Só chorar, chorar e viver nessa atitude de derrotismo? Ou enxergar uma oportunidade de crescimento, de buscar no Senhor aprendizado, de buscar em Deus entendimento do porquê passar por isso, e buscar no Senhor a vitória necessária, né? A mudança necessária para que possamos vencer a aflição. Como eu disse, querido, se você veio aqui achando que eu viria com 3 passos para evitar a aflição, você está decepcionado, com certeza, porque não tem como evitar a aflição. Mas se você compreendeu que é possível enfrentar a aflição, sair vitorioso, sair maduro, sair melhor do que quando entrou, então você entendeu a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Que você possa meditar, que você possa, quando enfrentar aflições, não desanimar, mas buscar no Senhor força, recursos para vencer. Que você possa fazer um autoexame, que você possa trazer mudanças, pedir ao Senhor coragem e força para mudar, mas acima de tudo, que você possa vencer no nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Ela não mente. Ela não vem nos propor um mundo de fantasias, mas ela nos mostra a realidade. A Tua palavra diz que enfrentaremos sim aflições, mas que em Cristo Jesus nós podemos vencer cada uma delas, porque Cristo Jesus primeiramente venceu este mundo, e assim Ele tem poder para nos conceder a vitória também. Pai, a maior das nossas vitórias certamente será o dia em que Cristo vier para nos buscar, em que entraremos na mansão celeste, nós possamos nos lembrar disso, como Paulo disse, que nenhuma aflição que enfrentarmos neste mundo vai se comparar às glórias que nos aguardam. Que essa seja a nossa lembrança, que nos traga alegria, que nos traga vigor, que nos traga bom ânimo, para que possamos sair vitoriosos de cada aflição que tivermos que passar. Assim pedimos, ó Pai, na certeza de que o Senhor estará em todo o tempo conosco, se estivermos debaixo da Tua vontade. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém.